Shalom, pessoal. Como na semana passada, estou gravando o vídeo da Paraxá mais cedo. Eu prefiro gravar com a luz clara, né? A luz do dia, mais bonito. E também, como eu disse a semana passada, eu tenho tido acesso mais rapidamente ao texto, porque nós ainda estamos em guerra, né? É, então, eu não quero falar de guerra, eu quero falar da nossa Paraxá. Eu estou muito feliz porque nós terminamos hoje o livro de Êxodo. Nós já terminamos 2 livros. Quando li a Paraxá, que eu já li milhares de vezes na minha vida, mas quando eu li a interpretação do rabino Reuven Tradbergs, eu me lembrei e eu me lembro sempre do motivo pelo qual eu decidi de fazer essa série de vídeos. Porque ele tem uma visão, ele mostra Paraxá pra gente de uma maneira que nós nunca poderíamos imaginar, né? Então, essa Paraxá aqui, já falamos sobre a ideia de construir o Mishkan, o tabernáculo, sobre a roupa dos sacerdotes. Depois, quando o povo trouxe o material para construir tudo isso que o Eterno mandou, nós chegamos na fase do botar a mão na massa mesmo, mas repetindo tudo de novo. Parece cansativo, mas tem um sentido. Então vamos lá. Essa semana nós temos 2 parashiot juntas, Vayachel e Pekudei, que vão de Êxodo 35, capítulo 1, até 40, capítulo 38, ou seja, o final do livro de Êxodo. Então diz o rabino Tradbergs: essa porção dupla representa a implementação da construção do Mishkan, o tabernáculo. Tivemos 3 parashiot, 3 porções de mandamentos para cumprir o Mishkan. Agora é a construção e montagem propriamente dita. Primeira aliá. Moisés reúne o povo, instruindo-os a não trabalhar no Shabat. Ele apela ao povo para que forneça tudo o que é necessário: metais, tecidos, óleos, especiarias, joias. E trabalhadores qualificados farão tudo o que o Eterno ordenou: o Mishkan, o tabernáculo, suas coberturas, a arca, a mesa, a menorá, listando todos os utensílios, a estrutura do Mishkan e as vestes dos sacerdotes, dos Kohanim. A resposta ao apelo de Moisés, em resposta ao apelo de Moisés, o povo traz generosamente tudo o que precisa: metais, tecidos, joias, especiarias e óleo. A Paraxá começa com a repetição do mandamento, da mitzvah, do Shabat. Eu digo repetição porque já ouvimos esse mandamento inúmeras vezes, inclusive na semana passada, ao final das instruções para o Mishkan. A repetição aqui não pode ser pelo seu conteúdo do mandamento em si, não trabalhar no Shabat, porque a gente já sabe disso. Nós não somos assim tão lentos que precisamos de tantos lembretes. Em vez disso, pode ser a introdução ou o enquadramento da Paraxá, abordando a dificuldade óbvia. Por que tanta repetição sobre o Mishkan? Tivemos instruções a Moisés de como construir cada item. Ok, isso faz sentido. Então, em nossa Paraxá, temos a fabricação de todas essas coisas. Mas ao invés de dizer as cortinas foram feitas conforme as instruções dadas a Moisés, a Torá diz: as cortinas foram feitas e tinham tal comprimento e tal largura, tudo que já tinha sido falado antes. E depois que todos os utensílios, paredes, cortinas são feitos, a estrutura então precisa ser montada novamente. Em vez de dizer, e Moisés montou o Mishkan, a Torá diz, e o povo trouxe as paredes, as coberturas, a arca, repetindo a lista inteira dos itens, um de cada vez. Devemos ver tudo isso como algo intencional.
Há uma razão para a Torá levar 5 parashiot para dar as instruções, depois a construção e finalmente a montagem, cada vez com detalhes precisos. Por que uma descrição tão detalhada? Por que não usar atalhos como eles construíram o Mishkan, como Moisés disse, ou eles montaram o Mishkan com todas as suas peças? A criação do Mishkan é um paralelo à criação do mundo. Deus criou o mundo para nós e nós estamos construindo um lugar para Ele. Quando o nosso mundo foi criado por Deus, Ele criou o homem à sua imagem, um parceiro. O Eterno disse: Eu estou fazendo um mundo para você. Você é feito à minha imagem. Nobre, majestoso, criativo. Você tem poder de escolha como eu tenho. Mas calma, precisamos calibrar essa imagem de Deus. Você é como o Eterno, apenas parecido com Ele. Você não é Deus. O Eterno diz: não quero que você se subestime e também não quero que você ultrapasse os seus limites. Precisamos fortalecê-lo, o Eterno diz, para que você aprecie a majestade do Eterno, mas ao mesmo tempo não exceda os limites. O início da Torá é exatamente essa história, descobrir como somos parecidos com Ele, mas nós não somos Ele. Criativos, mas não o Criador. Livre-arbítrio, mas não para o mal. Espirituais, mas ainda assim incapazes de ver a sua face e sobreviver. A construção do Mishkan é um paralelo à construção do mundo, exceto por um detalhe: quem está construindo para quem? Deus criou este mundo para nós habitarmos. Nós estamos construindo o Mishkan para Ele habitar. Nossa criação é igual a dele? Não, de forma alguma. Quando Ele cria o mundo para nós, Ele diz: haja luz. E houve luz. Ele fala e acontece. Um estalar de dedos está pronto. Não é assim para nós, meros mortais. Quando criamos o Mishkan para Ele, não foi assim tão fácil. Nós não falamos e aconteceu. É um trabalho enorme. Somos instruídos sobre o que construir, como construir e quem deve construir. Reunir materiais, construir as peças, depois montar o edifício. E talvez a mitzvah do Shabat, que inicia a nossa paraxá, realmente emoldure todo esse empreendimento do Mishkan. O tema do Shabat é: Deus fez o mundo em 6 dias e parou completamente no 7º dia. Você não é Ele. Ele deseja estar no mundo. Isso é inspirador. Mas quando Ele fez o mundo, foi com um estalar de dedos. Quando você faz o mundo dele para que Ele habite na terra, leva meses e meses. Nós não somos como Ele. Nós somos a imagem de Deus, sim. Comungando com Ele no Mishkan, sim. Mas não deixe isso subir à sua cabeça. Vocês são mortais, levando meses e meses para fazer o que Ele fez em um instante. Ele criou em 6 dias. O Shabat emoldura esse tema. Ele cria em 6 dias, agora vá você criar e terminar o seu trabalho em 6 meses. Segunda aliá. Moisés apresenta Betsalel, chamado pelo Eterno e cheio do Espírito Divino, para ser o mestre artesão. Moisés chamou Betsalel, Oholiabe e todos os artesãos para realizar o trabalho que Deus ordenou. Eles pegaram os materiais e começaram o trabalho.
Mais doações chegaram. No dia seguinte, Moisés anunciou que não eram mais necessárias doações. O trabalho foi feito, as cortinas para o Mishkan, as coberturas de pele de cabra e a cobertura de pele colorida para cima, por cima, as tábuas para as paredes, o véu para pendurar diante dos santos e santos e a cortina na entrada do Mishkan. Betzalel fez a arca e a mesa. Betzalel é descrito como tendo o Ruach Elohim, o Espírito de Deus. Ele é um mestre, mas este domínio é um presente divino. Esta é a filosofia poderosa da Torá. A grandeza do homem é um dom. Somos abençoados, dotados de habilidades. Muitas e variadas são as aptidões do homem. Betzalel possui a arte, alguns possuem a música, alguns a eloquência, outros percepção sobre as pessoas, alguns a habilidade matemática, outros são cuidadores maravilhosos. Podemos nos orgulhar das nossas habilidades, ao mesmo tempo em que nos sentimos humildes por ele nos ter escolhido para abrigar esses talentos. A verdadeira humildade não exige que neguemos nossos talentos, apenas que atribuamos sua fonte corretamente, dados pelo Eterno. Terceira aliá. E ele fez a menorá e o altar de incenso, Betzalel. A luz é um símbolo universal de sabedoria e inspiração. O incenso cria o aroma. Essas duas coisas são aspectos únicos e sublimes da humanidade, a sabedoria e a alma dados pelo Eterno. A inteligência do homem, o poder das nossas mentes é a principal coisa que nos distingue dos animais. Mas é claro que existem animais inteligentes, mas nenhum que tenha construído cidades, plantado campos, criado literatura e que viva as vidas sofisticadas que as nossas mentes criaram. E a alma do homem, a nossa Neshama, isso também é único no ser homem, algo distintivo do ser humano. A alma do homem foi soprada em suas narinas no jardim do Éden. O aroma torna-se um símbolo dessa alma. O aroma é detectado pelo nariz e a alma Neshama foi soprada nas narinas do homem lá no jardim do Éden. Esses dois itens do Mishkan simbolizam a sabedoria de Deus e a sua presença, ambas concedidas por ele ao homem, sendo exclusivas do homem. A menorá e o incenso são conceitualmente associados por simbolizarem aquilo que é exclusivamente do homem. Quarta aliá. Betzalel fez o altar para as ofertas, a bacia de cobre para a lavagem, as cortinas de redes para pendurar ao redor do pátio e a tela para cobrir a entrada. Foi feita uma contabilidade de todas as matérias-primas utilizadas, ouro, prata, cobre e para o que foram usados. Os tecidos finos foram usados para as vestes dos sacerdotes, exatamente como o Eterno ordenou a Moisés. A quarta aliá encerra a Parashá Vayachel e inicia Pekudei. Todos os bens e materiais são utilizados e nada é desviado para uso pessoal. O povo está totalmente comprometido e é sincero neste projeto. Quinta aliá. O efod, aquela espécie de avental, foi feito de materiais coloridos. As joias preciosas com os nomes de Israel gravados foram colocadas nos ombros do efod. O peitoral, Roshem, com as 12 pedras montadas, foi feito e preso às peças do ombro do efod, conforme Deus ordenou. As vestes reais do sumo sacerdote, o Kohen Gadol, são confeccionadas. Não pense que atribuímos realeza a nós mesmos. Não. Nossa natureza real é um mandamento. Deus nos vê como realeza. Podemos ser pequenos aos nossos próprios olhos,
mas não aos olhos do Eterno. Sexta aliá. O manto foi feito de techelet, uma espécie de azul real, com romães e cintos na bainha, como o Eterno ordenou a Moisés. A túnica de linho foi feita para todos os sacerdotes, assim como o turbante e o cinto, como o Eterno ordenou a Moisés. A placa de ouro para a testa foi feita. Todo o trabalho foi concluído e trazido a Moisés, que viu que tudo fora feito conforme o Eterno ordenara a Moisés, e então Moisés abençoou o povo. Que a Shekhinah, presença divina, repouse sobre o trabalho de vossas mãos, pois é isso que buscamos, a imanência da Shekhinah. Moisés abençoa que o seu esforço em direção a ele receba o esforço dele na sua direção, ou, mais precisamente, que a Shekhinah abrace você. Sétima aliá. Deus ordena a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, monte o Mishkan. Moisés é instruído na ordem exata para colocar os utensílios e a estrutura. Ele deve vestir os sacerdotes e ungí-los. Moisés fez tudo o que o Eterno lhe ordenou. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o Mishkan foi montado na ordem exata da construção que Moisés recebeu do Eterno. E Moisés concluiu o trabalho. Uma nuvem cobriu a tenda do encontro. A glória do Eterno encheu o Mishkan. Moisés não podia entrar devido à nuvem e à glória de Deus. O levantamento da nuvem era sinal para viajar. A nuvem do Eterno estava sobre o Mishkan diariamente, e o fogo à noite, visível a todo o povo judeu. O ápice da construção é a descida da nuvem, indicando a presença do Eterno. Este é o verdadeiro objetivo do Mishkan, um lugar na terra para o encontro entre o Eterno e o homem. Nosso esforço para alcançá-lo recebe o seu abraço. O povo judeu tornou-se um povo com quem a Shekhinah mora. E esta é a culminação não apenas deste edifício, mas de todo o livro de Êxodo. Sua morada como nosso parceiro neste mundo. Shavua Tov.